Olá, esse é o canal Filosofia Fácil para o Enem e nós estamos aí na continuação de nossas aulas. Estamos na aula 5 e é voltado para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Patrick Rocha e o tema de hoje é Escola Pitagórica. Então vamos lá? O que foi a Escola Pitagórica? A Escola Pitagórica foi uma comunidade filosófica fundada por Pitágoras no século VI a.C. Ela unia matemática, religião, disciplina moral e pesquisa científica. Então, realmente foi um lugar onde alguns desses filósofos moravam junto, uma comunidade. Os pitagóricos acreditavam que o universo é estruturado por números e proporções. Foi uma das primeiras escolas a tratar a matemática como chave para entender o cosmos, ou seja, a realidade do mundo. Então, os pitagóricos eles tinham essa crença de que o número e o universo eles são fundamentais. O número é fundamental para o universo e o número ele resolve várias coisas, a maioria das coisas que existem também na vida. Escola pitagórica. Então eles eram uma comunidade. Quem então, por exemplo, o fundador, né, o Pitágoras, quem foi Pitágoras e qual o papel na escola? Pitágoras foi filósofo e matemático que fundou a escola pitagórica, né, que dá o nome dele, em Crotona, no sul da Itália. Ele ensinava que tudo é número, vendo a realidade como uma harmonia matemática. Então, para o Pitágoras, tudo girava em torno dos números. Ele criou uma comunidade com regras rígidas de vida, estudo e purificação. Sua influência moldou a matemática, a música, a ética e a filosofia posteriores. Então a gente vê aí o famoso Pitágoras, né? Quem foi o Filolau e qual sua principal contribuição? O Filolau foi um dos mais importantes discípulos e divulgadores da escola. Ele escreveu sobre a doutrina pitagórica, sendo talvez o primeiro a registrá-la por escrito. Ele defendeu que o cosmo é organizado por harmonia entre limite e ilimitado. Também propôs que a Terra não é o centro do universo, antecipando ideias astronômicas. Porque naquela época, né, o entendimento era que a Terra estava no centro de tudo e os planetas, as estrelas, é que giravam, inclusive o Sol, que girava em torno da Terra. E ele mudou, né, essa visão e depois mais tarde se confirmou isso aí, né? Uma, como a gente pode dizer, um, uma pesquisa e uma antecipação de um resultado daquilo que o Filolau acreditava, né? O que Filolau dizia sobre o cosmos? Filolau acreditava em um fogo central, ao redor da qual todos os astros giram. Isso incluía a Terra, a Lua, o Sol e outros corpos celestes. Essa visão rompeu com a ideia tradicional de que a Terra seria imóvel no centro, né, como eu já tinha dito. Sua teoria mostra o caráter inovador da astronomia pitagórica. Então, um dos interesses também da escola pitagórica, além da matemática, era também a astronomia. Ok? A Terra ia no centro, né? O ar, o fogo, né? Esse fogo central, o Sol e os planetas. Essa era uma visão lá do Filolau. Quem foi Arquitas e qual sua importância? O Arquitas de Tarento foi matemático, filósofo, estadista e amigo de Platão. É considerado o maior cientista da tradição pitagórica. Ele desenvolveu estudos em aritmética, geometria, música e mecânica. É famoso por tentar resolver o problema da duplicação do cubo usando métodos geométricos. Então a gente pode ver aí, né, uma figura representando Arquitas. O que Arquitas contribuiu para a música e a matemática? O Arquitas ele aprofundou o estudo das proporções musicais. Ele classificou intervalos harmônicos com base em relações numéricas exatas. Lembrando que a música, gente, por exemplo, ali você lê uma partitura, a partitura e esses estudos mais aprofundados da música, a gente vai, quem lê, quem estuda isso aí, percebe que tem ali uma matemática ali, né? A exatidão das notas,
né? A exatidão dos acordes, da harmonia, entendeu? Então, por exemplo, um violão que tem uma nota desafinada, uma corda desafinada, ele não produz o mesmo som nunca. Então, a gente vê aí que a música e a matemática, elas têm muito a ver no sentido da busca dessa perfeição e dessa exatidão. Né? Por que eu estava falando do violão? Porque não vai ficar um som exato, não vai ficar um som perfeito. Né? Isso reforçou a ideia pitagórica de que a música expressa leis matemáticas do universo. Suas teorias influenciaram tanto a matemática quanto a física do som. A física do som, né, é um pessoal que estuda, por exemplo, a questão da audição, né, por exemplo, fonoaudiólogos, otorrinos, pessoas aí que trabalham com audiologia, né, e os físicos também, como o som percorre, como que ele funciona no ar, entendeu? As ondas sonoras. A gente vê aí numa partitura, né, os intervalos. Então, ali, grande contribuição dos pitagóricos para a música. Como funcionava a vida dentro da escola pitagórica? Os membros viviam em comunidade, seguindo regras de silêncio, né? Deveriam ficar bastante tempo em silêncio, estudo e disciplina, muito estudo. Dividiam-se entre acusmáticos, né? Os mais religiosos e morais, e os matemáticos, os mais científicos. A matemática era vista como caminho espiritual para purificar a alma. Também adotavam dietas, rituais e práticas éticas rígidas. Uma coisa que a gente aqui não coloquei no texto, mas os pitagóricos, Pitágoras, também traziam uma teoria religiosa sobre a reencarnação, né? Um dos que ele acreditava que a gente, quando morria, reencarnava, né? Então ele trouxe também essa visão reencarnacionista, tá ok? Além de sua grande contribuição que ele deu para a matemática, a filosofia, lembrando também, gente, que aqui o Pitágoras, se eu só voltar aqui, o Pitágoras, ele foi aquele que inventou o nome filosofia. Ele foi o filósofo que juntou as palavras filo, de amor, e sofia, de sabedoria. Ele pretendendo dizer que o filósofo é aquele que ama o saber. Então, uma curiosidade sobre o Pitágoras. Tá ok? Então, e eles viviam em comunidade lá, pensando em números, pensando em viver uma vida harmônica, em mecânica, em astronomia. Então, essa comunidade pitagórica foi muito importante para a história da filosofia. Ok? Muito obrigado. Até mais.